E aí, tudo bem? Você se lembra do primeiro quadrinho que você leu na infância? Ou aquele que te marcou mais, que te fez ser fisgado e se tornar um leitor de HQ? Eu vou mostrar hoje algumas HQs que eu li quando moleque, que me tornaram o colecionador que eu sou hoje. Mas antes da gente começar, lógico, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, né? Compartilha, manda naquele grupo de WhatsApp da galera. Claro que, como a maioria das crianças, eu comecei lendo Turma da Mônica e Disney. Quando eu pegava uma da Marvel e DC na mão, eu ficava meio assim, era muito texto, tinha continuidade. Mas logo eu comecei a ficar fascinado pelo universo de super-heróis, por ser tão vasto, tão repleto de conceitos tão diferentes. E uma das coisas que mais me atraía era o fato de as histórias influírem umas nas outras, estava tudo interligado. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu já falei isso algumas vezes, que a revista que eu me lembro que foi a primeira a me marcar profundamente e é a principal responsável por eu me tornar um leitor até hoje, é a Super Aventuras Marvel 46 de abril de 1986. Hoje eu só tenho uma parte dela aqui. Ela começa com uma história bem legal do Demolidor, desenhada pelo Frank Miller, mas as duas histórias que realmente me impressionaram foram desenhadas pelo John Byrne. Uma é a Uncanny X-Men 142 de 1981, que é o final de Dias de um Futuro Esquecido. Eu peguei o fim da história, né? Eu não tinha lido o começo, mas mesmo assim eu fiquei maluco com aquele enredo que se passava em duas épocas diferentes e terminava com uma das cenas mais icônicas dos quadrinhos em todos os tempos. O Wolverine sendo morto por um sentinela no futuro, só sobrava o esqueleto de adamantio incandescente no chão, em pleno edifício Baxter. E em seguida vinha mais uma história também desenhada pelo Byrne, essa da Tropa Alpha. Era a Alpha Flight 2 de 1983, o comecinho da revista solo da Tropa. Eu nem sabia quem eram aqueles personagens, mas eu achei o visual deles tão interessante e a interação entre os membros tão fora dos padrões de uma HQ desse gênero que eu fiquei hipnotizado lendo até o final. Claro que, como moleque de 10 anos que eu era na época, eu não racionalizei tanto assim, eu só achei legal demais. E a cena que me chamou mais atenção foi quando a Marina, a anfíbia da tropa, possuída pela sua herança alienígena, rasga a barriga do pigmeu. Até hoje o Byrne é o meu autor de HQ favorito por conta do que eu li aqui. Essas histórias do Demolidor que estão aqui foram republicadas em Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson 1 da Panini de 2014. Dias de um Futuro Esquecido tá aqui, ó. Em X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, também de 2014. Já foi republicado outras vezes, estou mostrando a melhor que eu tenho aqui. E a Alpha Flight 2 saiu nos maiores clássicos da Tropa Alpha 1 da Panini de 2007. Mas parece que tem um ônibus vindo aí. Na DC, uma revista que se tornou emblemática para mim foi Super Amigos 9, da Abril de 1986. Tem um monte de coisa legal nela. Uma história muito boa do Arqueiro Verde, outra do Batman, Supergirl, na época chamada de Supermoça, e uma do Lanterna Verde também. Mas são duas as que mais me chamaram a atenção. A primeira era dos Novos Titãs, tirada de The New Teen Titans 15 de 1982. Também era uma história que já tinha começado, peguei o bonde andando, mas já abria com os titãs transformados em criaturas involuídas, como homens das cavernas, lutando uns contra os outros dentro de um domo, aprisionados pelos vilões General Zao e Madame Rouge. Só o Homem-Robô, que era ex-membro da Patrulha do Destino, que eu nem sabia quem eram, mantinha a sua sanidade dentro do domo, e o Mutano precisava contar com a ajuda da normalmente inimiga Irmandade Negra para salvar os titãs. Os desenhos do George Pérez me maravilharam, ele se tornou um dos meus favoritos também. E a maneira como a história lidava com coisas bem antigas, como a morte da Patrulha do Destino original, me mostrava como tinha coisa que eu ainda precisava aprender sobre as histórias clássicas. E no fim dessa revista Super Amigos vinha uma história do Esquadrão Atari, outros personagens que eu não conhecia. Parecia o final de tudo, a última história da equipe, mas anos depois eu vi que não, que a série continuou por mais um tempo. A equipe espacial liderada por Martin Champion tinha que enfrentar o Destruidor Negro, que havia assumido a forma de Champion. É uma história dramática, com um final trágico para o vilão, muito impressionante para um garoto de 10 anos na época.
A história dos Titãs foi republicada em Lendas do Universo DC, Novos Titãs 3 da Panini em 2018. A história do Esquadrão Atari nunca foi republicada. Outra revista que me marcou foi essa aqui, ó, Heróis da TV 84 da Abril, também de 1986. Aqui tem histórias do Quarteto Futuro, do Homem de Ferro e até uma do Thor, que acabou de ser republicada aqui, em Thor se Asgard perecer. Mas a que me chamou a atenção mesmo foi uma dos Vingadores, que saiu em Avengers 164 de 1977. Também me marcou a arte do John Byrne e era uma história que falava da volta do Magnum do mundo dos mortos e trazia a preparação para um confronto com o Conde Nefária. Ali a gente via que havia décadas de continuidade, eram feitas referências a coisas que ocorreram no passado, era tudo muito rico, dava vontade de ter as histórias anteriores para entender tudo melhor. Hoje tem muita gente que não curte continuidade, e eu sei que ela foi responsável por afastar muitos leitores com o passar dos anos, mas para mim esse sempre foi o principal atrativo de ler HQ de super-herói. A Avengers 164 nunca foi republicada aqui no Brasil, mas o desfecho desse arco com a batalha final contra o Nefária, que saiu em Avengers 166, saiu de novo por aqui, em Marvel 40 anos no Brasil da Panini, em 2007. E um material que nem é tão bom, mas que saiu na época que eu estava começando a colecionar, foi o novo universo da Marvel. O Jim Shooter, que era o editor-chefe na época, resolveu criar um universo paralelo ao universo Marvel principal, só com novos personagens. Não deu muito certo, a maioria era bem fraca e os títulos foram rapidamente cancelados, mas a Abril publicou 2 revistas mix por aqui, e na época eu curtia. Eram as revistas Força Psi e Justice. Eu tenho algumas aqui. Não sei por que escolheram esses títulos para estrelar as revistas, já que o Stigma, o escrito pelo próprio Shooter e desenhado por John Romita Jr., era o carro-chefe. Tinha personagens legais como a própria Força Psi, Stigma e PN7, que era a minha preferida, mas tinha coisas ruins também, como Trovão, um robô gigante genérico, e os Torpedos, uma equipe de jogadores de futebol americano. Tinha um personagem chamado Merc, um mercenário brucutu que não tinha nada a ver com a pegada super-heróica do resto dos títulos, que na época eu adorava. Hoje eu vejo que não era nada demais. De qualquer forma, eu curtia isso aqui quando saiu em 1987, e salvo a primeira edição do Stigma, que foi republicada aqui também em Marvel 40 anos no Brasil, todo o resto nunca foi republicado pela Panini. Uma coisa curiosa que acontece comigo, deve acontecer com vocês também, é que eu me lembro que HQ eu estava lendo quando aconteceram coisas marcantes na minha vida. Eu tive um tio que morreu muito cedo, com 40 anos, alguma coisa assim. Foi um choque, né, algo inesperado lá na família. Quando meus pais receberam a notícia, eu lembro que eu estava lendo essa HQ aqui, Grandes Heróis Marvel 23, de 1989. Eu tinha acabado de comprar e foi nesse ano que ele faleceu. E uma vez meu pai teve um pequeno infarte, o que também foi um susto, né? Mas ele melhorou, tá aí até hoje. Eu lembro que quando ligaram para minha mãe para dizer que ele tinha passado mal, eu estava lendo essa aqui, Wolverine 1, a minissérie, né, do Wolverine. Essa revista é de 1987, mas o infarto do meu pai aconteceu alguns anos depois. Eu só estava lendo de novo essa revista na hora que aconteceu. Eu já mostrei isso uma vez, mas faz tempo, muita gente não deve ter visto. Eu tive uma pergunta publicada na seção de cartas da revista dos X-Men, foi aqui no número 40 de 1992. Eu perguntava o que tinha acontecido com a Kitty Pryde e o Colossus durante o massacre de mutantes. Porque do nada eles ficaram mal, né? A Kitty quase se desintegrou de vez, o Colossus ficou paralisado. Eu achei que foi muito repentino acontecer algo tão grave com ele só por causa de um golpe de um vilão ou do cansaço após a batalha. Eles explicaram aqui, mas hoje eu sei que o Claremont quis tirar eles do grupo para criar o Excalibur. O Colossus ia também, mas aí o Claremont mudou de ideia e ele voltou para os X-Men. Ah, e tem gente que pergunta: pô, o cara escreveu uma carta e pôs no correio só com essa perguntinha? Não, pessoal, a minha carta perguntava muito mais coisa. Eles só escolheram essa pergunta para publicar. Tem muito mais coisa que me marcou nesses mais de 37 anos como colecionador, mas hoje vou ficar por aqui. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2. Mas eu quero saber de vocês, quais foram aquelas histórias que marcaram vocês e fizeram vocês quererem colecionar quadrinhos. Pessoal, por hoje é só. Nas próximas semanas
Semana que vem tem Rivais Demolidor, todas as primeiras vezes que o Homem Sem Medo enfrentou seus principais vilões na sua revista solo. Depois tem Assistindo HQ com Vingadores da Costa Oeste, parte final. E no próximo Tudo o que você precisa saber, a gente vai continuar fazendo previews das próximas edições de A Saga dos X-Men. A galera curtiu, então vamos fazer mais, mostrando que histórias tem nas edições 4 e 5 e o que acontece nelas. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Mulher Hulk. Até lá!